A carne, o espírito e a eternidade da alma. É o tema de hoje. Nosso versículo inicial se encontra em Salmos, capítulo 103, versículo 1. Vamos ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Glória a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, igreja sem ruga, sem mácula, mais que vencedores, Israel celestial, povo mais do que abençoado, selados com o Santo Espírito da promessa. Glória a Deus. Meus amados, hoje vamos falar desses 3 elementos que compõem o Filho de Deus, né? Vamos dar uma atenção especial à alma, né? Que é muito importante entender isso, mas vamos também falar rapidamente da carne e do espírito, né? Nós, seres humanos, o ser humano de maneira geral, ele é composto fundamentalmente por 2 elementos, a carne e a alma. A carne nós podemos hoje chamá-la de vestimenta, né? O apóstolo Paulo usa essa metáfora, né? De vestimenta ou de morada, né? Nós costumamos chamar também, particularmente costumamos chamar de invólucro, né? A carne é um invólucro, é uma morada, é uma vestimenta terrena, né? Ela é o que nos conecta que é o mundo físico, obviamente, né? E o ser humano também, de maneira geral, possui a alma, né? A alma é o fôlego de vida. Se você se lembrar, né, for observar, no momento da criação, Deus soprou fôlego de vida no primeiro homem, né? Ou seja, a alma é isso. Num primeiro momento, a alma é o fôlego de vida, e esse fôlego de vida, ele também é acrescido de experiências terrenas, né? Então a alma é a soma disso, é o fôlego de vida inicial e também as nossas experiências enquanto humanos. A nossa psique é quem nós somos, entendem, amados? A alma é quem nós somos como humanos, tá? Nós não somos a carne, nós somos a alma, e também os filhos de Deus possuem um terceiro elemento, a boa semente, né? Os filhos do Altíssimo possuem um terceiro elemento, que é o Espírito. O Espírito é o elemento divino, nós costumamos dizer. Entre aspas, numa metáfora, é como se fosse o DNA de Deus em nós, né? Ou seja, o Espírito é o que veio de Deus para o Filho dele. É o elemento de Deus no Filho dele. Tá? Podemos também chamar a alma de homem interior. É o homem celestial, né? Então, fundamentalmente, todos os humanos têm corpo e alma, porque o corpo, como eu disse, é o que nos conecta aqui materialmente, é o que nos permite andar e ter essa vida material, né? Então é o invólucro, é a vestimenta, é a morada, tá? E há também a alma, que é o fôlego de vida num primeiro momento, e depois a soma das nossas experiências, é o nosso eu humano, tá? E isso todo ser humano é, independente se ele é mau ou boa semente. Agora, a boa semente, os filhos do Altíssimo, como eu já disse, possuem também o Espírito. Então, nós, filhos de Deus, temos esses 3 elementos. A carne, ela é Adão. Entende? A carne é o que veio de Adão para nós. E nós temos esse Adão até hoje. E esse Adão existirá para sempre na terra, né? A palavra de Deus diz, uma geração vai, a outra geração vem, e a terra permanece para sempre. O primeiro homem pecou, né? E por meio desse primeiro homem entrou então a maldição no mundo, entrou a morte, né? Primeiro morte física, depois com o advento da lei, a lei imputou, né, os pecados, então houve também morte espiritual. Por isso que Paulo disse, né, nós que estávamos mortos em pecados e delitos. Ora, obviamente ele está falando de uma morte espiritual, né? Eles estavam ali vivos antes da cruz, porém mortos espiritualmente. Por isso ele disse, nós estávamos mortos em pecados e delitos, porque a lei imputava o pecado e trazia a morte. Então Adão trouxe a morte física primeiro, começou lá com ele, por meio do pecado que ele trouxe, né? E depois a morte do espírito veio por meio de Moisés. Então, o pecado e a lei, como eu sempre digo, eles andavam, né, de mãos dadas, né? Eram como se fosse uma coisa só. E por isso que a palavra diz que a lei era a força do pecado, né? E que a lei estava enferma pela carne.
Porque Adão e Moisés, entre aspas, trabalhavam em conjunto. Tá? Isso é uma maneira metafórica de falar, tá? Para tentar facilitar mais o entendimento, tá bom? Então Adão trouxe o pecado e a lei trouxe a imputação do pecado e trouxe morte. Por isso Paulo chama a lei de ministério de morte e de condenação. Então, mas irmão Cristiano, então quer dizer que os filhos de Deus têm um elemento divino e a má semente não tem? Obviamente não. Por isso que o apóstolo Paulo chama a má semente de terrenos. Então Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, né? Ele fala que há os terrenos e há os celestiais. O que você entende por terrenos? Ora, de origem puramente terrena. A carne, ela é de origem puramente terrena. A carne não veio do céu. A carne é o pó da terra, entende? Então a carne é de origem terrena. Então existem aqueles que são terrenos, ou que são apenas humanos, por assim dizer, não são celestiais. Nós temos as duas naturezas, a humana e a natureza celestial. Como eu disse, o elemento divino que Deus nos deu como seus filhos, o seu DNA, a sua marca em nós. Então nós não somos apenas terrenos, nós somos também terrenos, ou estamos momentaneamente terrenos, né? Mas nós somos também celestiais. Tá? Então há esses três elementos que compõem os filhos de Deus. E dois desses elementos, eles vivem em constante batalha nessa vida atual. É a carne lutando contra o espírito. Então, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. É muito interessante isso, né? E se você para pensar, metaforicamente, toda batalha precisa de um campo, não é? Quando vai acontecer uma batalha, tem que ter um espaço, tem que ter um ringue, tem que ter um tatame, dependendo da modalidade esportiva, né? Ou um campo de batalha. Onde essa batalha acontece? Na alma. A alma é o campo de batalha. A carne do Filho de Deus luta contra o Espírito que está no Filho de Deus e que dentro dele tem o Espírito Santo. Né? Então o Espírito Santo unido ao nosso, nunca se esqueça disso, hein? Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Então, nosso espírito é um com o Espírito de Deus. E esse espírito, então, luta contra a carne, porque ambas naturezas têm as suas vontades e diretrizes. Existem as vontades da carne e as vontades, diretrizes do espírito. Então, uma fica lutando contra a outra natureza para que uma não faça o que a outra quer. Né? Então, o espírito quer influenciar de uma maneira, a carne não quer essa influência, não quer que essa influência esteja em nossas vidas. E, por outro lado, a mesma coisa. A carne quer influenciar as nossas vidas e o espírito não quer essa influência em nossa alma. Vocês entendem essa batalha? O Paulo fala dessa batalha, em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Vamos ler. Porque a carne luta contra o espírito. Olha aí. E o espírito contra a carne. Alguns vão dizer, irmão Cristiano, aqui é o Espírito Santo, porque está em maiúsculo, né? Sim, em todas as versões em português que eu conheço, aqui aparece Espírito em maiúsculo. Mas não tem erro nenhum aqui, amado, porque, como eu disse agora há pouco, o nosso Espírito é um com o Espírito Santo. Então, tanto faz se a tradução colocar Espírito aqui com letra maiúscula ou minúscula. Está falando do mesmo elemento. É o nosso Espírito, né? O nosso elemento divino que está unido ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nosso espírito. Então, eles são um só. Tá? Então, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Percebe a batalha? E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, existe as vontades, as diretrizes e existe a alma. O que nós lemos no primeiro versículo? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amados, o nosso chamado é esse. Deus nos chamou para bendizê-lo. Ele predestinou o seu povo para o louvor da sua graça. Percebem isso? Então, o nosso chamado é que a nossa alma bendiga ao Senhor. Percebem isso? Então, por isso que diz lá, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não é à toa esse versículo. Esse é o chamado do Filho de Deus. Né? Só que acontece o seguinte, existe essa batalha da carne contra o espírito, por quê? Porque a carne, que é o mal, genuíno e verdadeiro, ela não quer que a nossa alma bendiga ao Senhor.
Então, por isso tem agora o Espírito, quer dizer, agora é modo de dizer, né? A partir da descida lá no dia de Pentecostes, né? Dia de Pentecostes, né? Quando o Espírito desceu, dali começou a promessa a ser cumprida, e nós que já nascemos depois da obra consumada, depois do período de transição, já nascemos depois da vinda de Cristo, nós já nascemos com o Espírito em nós, tá? Porque a promessa já foi totalmente cumprida. Ah, Cristiano França, é a primeira mensagem sua que eu estou assistindo, eu estou chocado. Que história é essa de Jesus ter voltado? Que isso, irmão? Embaixo do vídeo no YouTube, eu vou sempre que for necessário, eu vou recomendar. Assista aos nossos estudos de escatologia consumada. Atualmente temos 14 estudos, tá? Futuramente teremos outros, mas se você está assistindo agora, na semana de lançamento desse vídeo no YouTube, você vai encontrar 14 estudos no momento, tá? Assiste para você entender. Isso é fundamental, inclusive, para você entender a própria graça. Você entender a parousia de Jesus, tá? O que foi profetizado por Daniel em Mateus 24, que se cumpriu no ano 70. Estude isso, meu irmão. Separe um tempo aí, invista esse tempo. Você não vai estar perdendo esse tempo. Ao contrário, você vai estar ganhando muito assistindo. Então, embaixo do vídeo, é só você abrir o box de informações no YouTube, você vai encontrar esse link aí dos nossos estudos escatológicos, tá? Então, nós que nascemos depois desse período, amados, já nascemos com a obra consumada. Logo, já nascemos com a promessa do Espírito em nossas vidas. Então, o Espírito o Espírito do Senhor está unido ao nosso, e eles, sendo um só, lutam contra as vontades da carne. A carne quer impor a vontade dela. Ela quer impor os desejos maus que ela tem. É como se a carne, você vai perceber isso daqui a pouco no estudo, é como se a carne tivesse, e ela tem, vontade própria. Muito interessante isso, né? É como se a carne tivesse um desejo genuíno dela, e na verdade ela tem. Né? Ou seja, Adão tem a sua vontade do mal. Adão tem os seus desejos maléficos. E Adão, então, fica lutando contra o espírito. Tá? Então, abençoados, é bom você entender isso e entender que essa batalha se dá em nossa alma. A alma, no grego, é o psique. É a mente, né? É a mente como um todo. É a nossa psique, são as nossas experiências, todo o conhecimento que a gente adquiriu em vida até hoje, todos os pensamentos, a sabedoria, os cursos que você fez, as pessoas que você conheceu, e a soma de tudo isso, toda a sua experiência, o seu eu humano é a sua psique, é a sua alma. Né? Então o chamado da nossa alma é o quê? Bem dizer ao Senhor. Por que o chamado da sua alma é bem dizer ao Senhor? Porque você é filho de Deus. Entende? Então, bendize, ó minha alma, ao Senhor. É o teu chamado. Só que a carne não quer. Então, o espírito fica de um lado lutando e a carne do outro. Né? Querendo, né? A carne querendo impor a sua vontade e o espírito também querendo impor a sua boa influência em nossa alma para que nós cumpramos o nosso chamado de bendizer ao Senhor com a nossa alma. Então, amado, você vai pensar assim, não, irmão Cristiano, quer dizer que a carne ela praticamente tem uma vontade própria dela? Eu diria que sim, amada. Na carne tem o desejo do mal, a carne tem feitiçaria, a gente vai ver isso já já, né? As feitiçarias são tudo obra da carne, todos os desejos maus vêm da carne. E Paulo fala um pouco sobre isso aqui, dessa vontade própria da carne, em Romanos, no capítulo 7. Vamos ler? Eu vou ler Romanos 7, do 17 ao 21. Vamos ver com atenção aqui. 17. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O que é o pecado? O pecado é o desejo pelo mal. Né? O pecado é o que vem lá de Adão. Né? O Paulo disse, olha, onde não há lei não há pecado, mas o pecado já estava no mundo, antes da lei, porque Adão, né, errou o alvo. Porque pecado é isso, né? Pecado é errar o alvo, literalmente é isso, é errar o caminho, é errar o objetivo. Então o Adão recebeu um objetivo de Deus, um mandamento, e Adão não cumpriu. Entende? Então o pecado entrou no mundo. Então o pecado já estava no mundo, já estava na carne. Faltava a lei para imputar esse pecado, e a lei veio por meio de Moisés. Tá? Então, não sou eu que faço isto, mas o pecado, o mal, o desejo mal que há na carne, que habita em mim. É isso que Paulo fala. 18. Porque eu sei que em mim, ele diz, isto é, na minha carne, você vê que o Paulo ele fez questão de diferenciar o mim da carne. Percebe? Porque qual é o nosso chamado da nossa alma, do nosso eu humano, como filhos de Deus que somos? É bendizer ao Senhor.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esse é o nosso chamado, né? Então Paulo fala, isto é, ele diz aqui, porque eu sei que em mim, aí ele deixa bem claro, eu digo, isto é, na minha carne não habita bem algum. Irmão, perceba a profundidade disso aqui. Não habita bem algum na natureza de Adão. Com efeito, o querer o bem está em mim. Por quê? Porque é filho de Deus. Você está percebendo? O filho de Deus tem esse desejo natural de bem dizer ao Senhor, de ser bom. O querer o bem está em mim, porque eu sou filho de Deus. Mas o efetuá-lo não está. Por quê? Por causa dessa luta da carne contra o espírito. A carne quer influenciar sempre a nossa alma com a sua vontade. Então, o efetuar não está por causa da influência da carne. Versículos 19 e 20. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se o mal que está sendo praticado, eventualmente, né? Ele está sendo praticado e é algo que a pessoa, que o Filho de Deus não quer. Perceba, amado, o que Paulo está falando aqui. Eu não faço o bem que quero, né? Mas o mal que não quero, esse pratico. Perceba isso. Ele não quer. O bem ele quer, porque o chamado dele, mais uma vez, é ser bom, é ser filho de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Esse é o chamado do Filho de Deus. Então, o bem eu quero, a minha alma quer, mas o mal que não quero, esse eu pratico, por causa da influência de quem? Da carne. Ora, se eu faço o que não quero, perceba bem isso aqui. Se faço o que não quero, já ou não faço eu. Tá vendo? Isso não vem da minha alma. Eu sou filho de Deus, não sou eu que faço. Mas o pecado, o desejo pelo mal, o mal que habita em mim. Em mim onde? Na carne, como ele deixou frisado lá em cima. Na minha carne não habita bem algum. Então você começa a perceber que há, sim, uma vontade na carne para o mal. Praticamente podemos dizer que é como se fosse uma vontade específica e própria dela. O desejo de Adão é sempre o mal, percebeu aí ou não? E esse mal fica influenciando. Eu quero fazer o bem, mas o mal não deixa. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse pratico. Está percebendo o que Paulo está explicando aqui? 21. Acho então esta lei em mim. Essa direção, né? Essa direção está em mim. Como humano, como alguém que está na carne ainda, habitando na carne. Que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal, isto é, a carne, está comigo. O que é biblicamente o mal? Perceba. O sistema religioso diz que é um suposto diabo espiritual, um ser suposto espiritual. Esse é o mal. E o Evangelho te revela que o mal é o quê? É Adão, filho. É a carne, a natureza humana. Então Paulo diz, todos nós temos essa lei em nós, hein, amado? Aqui não é lei de Moisés, não, tá, amado? É como se fosse assim, eu tenho essa diretriz em mim. Esse é o sentido, né? Eu acho essa lei em mim, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O que é o mal? É Adão. São os desejos de Adão. São as influências de Adão. Percebem isso? E Paulo diz, o mal então está comigo. E o apóstolo Paulo lhe dá alguns exemplos desse mal, né? Algumas obras. Vejam só que interessante para quem nunca leu. Vamos ver então quais são as principais, não são todas aqui que Paulo relata, são as principais influências da carne em nossa alma e nossa vida. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículos do 19 ao 21, primeiro, ao 21. 19 e 20. Porque as obras da carne são manifestas. Então vamos lá, são obras de quê? Da carne, são obras de Adão, são obras do mal que está conosco, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, olha só que interessante, feitiçaria.
Olha, Cristiano, feitiçaria não é obra do demônio, do diabo, do Satanás. Feitiçarias são obras da carne. Há um poder maléfico na carne. Tá? A gente não vai entrar muito nisso hoje. Futuramente, muito em breve, teremos um estudo aí completo sobre isso aí. Tá? Feitiçaria é obra da carne, está escrito aí. Não lute contra a verdade. Inimizades, olha só, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha que coisa. As heresias vêm da onde? Da carne, filho. 21. Inveja, coisa terrível, né, abençoado? Homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então vocês veem que não são apenas estas coisas. O Paulo enumerou aqui os principais, naturalmente o que ele se lembrou ali, os mais contundentes, mas coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque a carne não pode viver o reino de Deus, nem nessa vida, muito menos na eternidade. Então vocês observaram, abençoados, o que significa, o que são as obras da carne, o que é a influência da carne? Os desejos da carne estão aqui. A feitiçaria, idolatrias, inimizades, as porfias, emulações, impurezas, homicídios, bebedices. Tudo isso são obras da carne. É a influência de Adão em nós. Observe, amado, que Adão, mais uma vez eu vou dizer isso aqui, ele já está morto para Deus. Em que sentido? No sentido de que Adão não pode mais nos condenar. Nenhuma condenação há, porque Cristo já aniquilou Adão. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 6, que diz que o Senhor matou lá o velho homem. O nosso velho homem morreu com ele lá, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Então, o que Jesus fez foi o seguinte: Jesus desfez o velho homem em relação à condenação. Então, o que o velho homem pratica não pode mais nos condenar eternamente. Ele já está aniquilado. Tá? O que ele pode fazer é nesta vida o que ninguém quer. Trazer consequências más para a tua vida nessa vida atual. E aí você perde paz, você perde bons momentos da vida, começa a viver coisas ruins por causa da carne. Isso é a primeira coisa que você perde, é a sua paz no mundo, é a boa vida que você pode ter. Né? A carne não quer que você tenha uma boa vida, uma vida de bênçãos, de felicidade, de alegria, de harmonia. A carne não quer isso aí. Então ela pode prejudicar a sua vida atual, material, né? A sua vida material. Não a eternidade. Obviamente a carne não vai te prejudicar a eternidade. Ela não vai tirar a salvação que você já nasceu com ela. Você já é um salvo, sempre salvo. A carne não pode mais fazer nada contra isso, contra a sua salvação, contra a sua posição em Cristo, contra a visão que Deus tem a seu, a nosso respeito. A carne não pode mais nos influenciar, porque ela já foi aniquilada para Deus. Tá? Mas ela pode trazer mais consequências nessa vida. Ela pode influenciar em termos de galardão. Porque o galardão sim é pelas obras, salvação não é. Mas o galardão é de acordo com as obras. Então a carne ela tem essa influência apenas nesse sentido terreno. Ela se limita à sua vontade, à sua influência. E os males que a carne pode trazer, eles se limitam a essa vida terrena. Tá? Então, por isso nós, como filhos de Deus, lutamos contra a carne. Você vê que Paulo fala, olha, eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Por que Paulo diz eu quero fazer o bem? Porque ele é filho de Deus. A alma dele tem um chamado de bem dizer ao Senhor, como nós lemos no início do estudo. Então, Paulo, claro que está falando de uma maneira genérica, né? Ele está explicando-se de uma maneira mais universal. Ele não está falando apenas dele como homem, mas de maneira universal. Então, o nosso desejo, né, como filhos de Deus na alma, é bem dizermos ao Senhor sempre. É querer fazer o bem. Eu quero fazer o bem sempre, mas o mal, a carne, está comigo. Perceberam, né? Então, essas são as influências da carne nessa batalha que ela tem contra o Espírito. Cristiano Francis, quais seriam então as influências do Espírito? No contexto, Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha que coisa. Você vê que é totalmente oposto da carne, né? Estão em espectros totalmente diferentes. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade. Olha, amado. A benignidade, a bondade, a fidelidade ou fé. Tá? A palavra aqui no grego pode ser traduzida por fé ou fidelidade. A mansidão,
o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, não precisa de uma lei para reger isso aqui. Isso aqui é do Espírito. É o amor, é o gozo, a paz, longanimidade, a fé, a mansidão. A pessoa que tem domínio próprio, isso é o quê? Isso é o Espírito influenciando a alma dela. Uma pessoa que ama, uma pessoa que sente gozo, paz, uma pessoa longânima, é uma pessoa que tem na vida dela a influência do Espírito que habita no espírito dela. Entende? Então, abençoados, a nossa alma, o nosso cerne, o nosso eu humano, nós que somos filhos de Deus, o nosso eu é querer bem dizer ao Senhor, né? Porém, a carne tem as suas influências em nossa alma, assim como o Espírito também tem, né? Então, enquanto seres humanos habitantes, né, dessa terra, nós vivemos essa batalha constante. Então, amado, cabe a nós estarmos sempre buscando assimilar a influência do Espírito. Nós que temos essa oportunidade preciosa de conhecer o genuíno Evangelho, né? E a única forma de você assimilar essa influência é você andando pelo Espírito. Cristiano, como é que eu posso lutar? Qual é a principal arma para eu lutar contra a carne? Amado, não tem outra arma que não seja andar pelo Espírito. E o que é andar pelo Espírito? É andar na direção da palavra do Evangelho. Entende? O Espírito, ele usa o Evangelho para nos guiar, né? Nós somos guiados pelo Espírito por meio do que o Evangelho revela. Então, quando você anda pelo Evangelho, quando você coloca sempre o Evangelho em primeiro lugar, essa luta contra a carne se torna mais virtuosa, né? Nós conseguimos vencer as influências malignas da carne quando você coloca a palavra em primeiro lugar. Esse é o ponto. Então, para você vencer as cobiças da carne, é andando pelo Espírito. E que, mais uma vez, o que é andar pelo Espírito é andar pela palavra. A palavra diz, se a palavra diz A, você faz A. Se a palavra diz B, você faz B. É caminhar na palavra. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Então, andemos pela palavra. Nós temos, amados, esse privilégio tão grande, né? De conhecer essa graça, de conhecer essa palavra maravilhosa. Uma palavra que não tem envolvimento com religião, com mandamentos de homens, com invencionices, sabe? Uma palavra totalmente pura e simples. Paulo diz que o Evangelho é simples, e é mesmo. Há uma simplicidade maravilhosa no Evangelho. A complicação do Evangelho está no sistema. O sistema mundano religioso é que complica todo o Evangelho. Mistura o Evangelho com vários elementos que não tem nada a ver com nada. E por isso que o povo vive aí cego, sem enxergar, né? O povo vive aí servindo a Deus em templos, em montes, né? E Jesus ainda nos dias de sua carne disse, olha, não é no monte nem no templo, a adoração é em espírito e em verdade. Mas por que o povo não adora em espírito e em verdade? Por que o povo é dependente de templo? O povo é dependente de placa denominacional. O povo é dependente, sabe, de uma organização. Eu tenho que fazer parte aqui da convenção batista, fazer parte aqui da paróquia, não sei do quê. Por que o povo é dependente disso? Porque eles estão com a mente tapada por mandamentos de homens, por invencionices. As almas deles estão perdidas. Sabe, porque a influência deles é da carne e da religião, que não deixa de ser carne também, né? Então, abençoados, o nosso chamado é pregar essa palavra da graça para que o povo acorde para isso. Para que o povo passe a andar pela palavra e não pelo que o homem revela, não pelo que a carne influencia. Porque, amado, veja bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Viver em obras da lei também é deixar a carne atuar na tua vida. O que nós falamos no início? Que Adão e Moisés trabalhavam juntos, né? Metaforicamente. Ou seja, o pecado e a lei. A carne e a lei. A lei dava força para a carne. Porque a lei imputava o pecado que a carne trouxe, né? E que estava na carne e está até hoje. Que é o desejo pelo mal. A lei ia lá e imputava e trazia condenação. Vocês estão percebendo? Então, quando alguém vive hoje em obras da lei, está vivendo na carne. Entende? A obra da lei também é obra da carne. Então, quando alguém vive na religiosidade, ela está com a alma dela influenciada pela carne. Porque lei também é carne. A lei estava enferma pela carne. Então, se você está na lei, você também está na carne. Não tem jeito.
Então nós temos um chamado a proteger as nossas almas da influência da carne, tanto no que diz respeito a nos livrarmos das obras da lei, como também dos males que a carne gosta de praticar. Temos que proteger a nossa alma. E como é que se faz isso? Andando pela palavra, andai pelo Espírito, como nós vimos agora há pouco, né? Então, abençoados, nós temos da parte de Deus esse entendimento que é muito importante. Você aprender a cuidar da sua psique, a sua alma, ela é fundamental. A sua alma é você, é o seu eu. Como eu disse no início, primeiro é o fôlego de vida. A nossa alma ela se manifestou nessa vida terrena, vamos dizer assim, crua, né? Vamos usar esse termo, né? Ou seja, sem nada, a alma ela é apenas um fôlego de vida. Assim como os animaizinhos têm. Os animaizinhos não estão vivos, eles têm um fôlego de vida. Só que esse fôlego de vida animal, ele não se desenvolve como o do ser humano. Tá? Porque o ser humano é a coroa da criação. Né? O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então o ser humano está em um outro patamar, você entende isso? Mas os animaizinhos têm o fôlego de vida. Só que nós temos, além do fôlego de vida inicial, nós temos também todo esse processo de crescimento como seres humanos que somos, de aprendizagem, de evolução e tudo mais. Tá? Então, proteja essa sua psique. Ela é muito preciosa porque ela é você. E te digo mais, essa sua alma é eterna. Cristiano França, como assim? Amado. Sabe por que ela é eterna? Porque a morte já foi vencida. Percebe? O que é a salvação? A salvação nada mais é do que a vida eterna na alma. A salvação são as pessoas terem sido salvas da morte. Antes da cruz, as pessoas estavam no império das trevas, como nós já estudamos muitas vezes, né? Debaixo do pecado, debaixo de condenação, debaixo da lei, etc, etc. Então, quando elas morriam, elas iam para a morte e ficavam presas à morte. Não só a sua carne ia para o pó, como a sua alma também ficava presa na morte. O que eu costumo chamar de não existência, tá? Então, a sua alma era aniquilada. E não só antes da cruz, né? Isso se estendeu até a vinda de Cristo. Interessante, né? Ou seja, Jesus foi o primeiro a vencer a morte, né? A alma de Jesus não ficou presa na morte, né? Só que ele foi o primeiro, mas os demais abençoados daquele período de transição ainda estavam sujeitos à morte. Ou seja, quando o corpo biológico de Adão morria, e isso que tem que acontecer, é inevitável que Adão morra, só que quando Adão morria, a alma também morria e ficava presa na morte. E aí, no ano 70, com a vinda de Cristo, o que aconteceu? Aconteceu a ressurreição dos mortos. Os mortos saíram da sepultura. Tá? Não o pó, mas a alma. Entenda isso. A alma. Tá? Se você quiser entender isso um pouquinho melhor, irmão Cristiano, pela aí eu estou meio confuso. Estudo de escatologia consumada. Pelo amor de Deus, amado. Se você não estudou, estuda. Tá? Assista aos 14 estudos aí que você vai entender. E se no futuro você for assistir e tiver mais estudos, 15, 16, 20, assista a todos. Para você entender bem isso aí. Então os irmãos viviam presos à morte. Eles estavam sujeitos a ela. Por isso que Paulo disse, olha, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Porque naquele momento eles ainda estavam sujeitos a ela. Ou seja, Adão morria e a alma era levada junto e ficava presa na morte. Até que Jesus veio e arrebatou as almas da morte. Pegou, né? E aí o que aconteceu? Eles receberam o seu corpo glorificado já no paraíso. E o seu espírito também, obviamente, veio se unir. Então, assim como hoje nós somos também triúnicos, por assim dizer, né? Porque nós somos carne, alma e espírito no paraíso também. Só que o corpo lá é um outro corpo, é corpo glorificado. Tá? É outra coisa, né? Então lá nós teremos um corpo de glória, um corpo incorruptível, tá? Com a nossa alma e com o nosso espírito. Percebem isso? Irmão Cristiano, onde eu posso encontrar, então, fundamentos para entender que a minha alma também é salva? Primeiro é isso que eu te falei, né? Jesus, o arrebatamento foi exatamente isso. Foram os mortos que foram resgatados da sepultura. As suas almas foram resgatadas da sepultura, da não existência, da aniquilação eterna. Tá? Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Observe bem isso aqui, tá? Mas daqueles que creem para o quê? A conservação da alma.
Vamos analisar esse versículo com calma. Abençoados, nós sabemos que existem duas sementes. A boa semente e a má semente. Os filhos da perdição, os filhos de Deus. Os salvos e os não salvos. Quantos destinos você encontra aqui nesse versículo? Só nele. Quantos destinos? Perdição e conservação da alma. São dois destinos porque são duas sementes. São os terrenos e os celestiais. Então, aqueles que retrocedem para a perdição, por que o texto diz isso aqui? Porque há pessoas que parecem que são salvas, parecem que são de Deus, mas elas recuam. O eleito verdadeiro não. O filho verdadeiro, ele permanece para sempre na fé. Há aqueles que recuam. Eles estão ali, parece que fazem parte da igreja, parece que têm fé, mas em algum momento eles recuam. Eles negam a Deus, dizem que Deus não existe, viram as costas, negam a fé. Isso acontece, amado. Por quê? Por que acontece isso? Porque, na verdade, eles nunca foram boa semente. Eles pareciam ser uma boa semente, mas nunca foram. Então, eles recuam. Então, por isso que o texto diz, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. A perdição é um dos destinos. Então, o que é a perdição? É a perdição da alma. O Paulo disse, né, que eles padeceriam eterna perdição, seriam banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse é o destino da má semente. Então, existe a perdição e a salvação. A salvação aqui está posta como conservação da alma. Ou seja, a nossa psique conservada, o nosso eu humano conservado. Isso é salvação. Repito, salvação, amado, é você ter sido salvo da morte eterna. Isso é salvação. Aqueles irmãos diante da cruz e também do período de transição da cruz até o ano 70 estavam sujeitos à morte. Quando o Adão deles morria, eles também na alma morriam, iam para a não existência e suas almas eram aniquiladas. Isso era terrível, eles não podiam usufruir da vida eterna, não ainda. Quando Jesus voltou, houve a ressurreição dos mortos. Os mortos foram retirados, arrebatados da tumba para viverem para sempre em um corpo glorificado junto com seus espíritos respectivos. Então, perdição é perdição eterna. Conservação da alma é sinônimo de salvação eterna. Vamos ler o contexto do versículo 39? Vamos ler do 32 em diante. Vamos lá, Hebreus 10. Vamos ler do 32 em diante. 32 e 33. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Aqui está falando do que os hebreus sofreram quando eles foram iluminados, ou seja, quando eles receberam o entendimento de Cristo, do Evangelho. Então eles passaram a ser perseguidos. Então aqui o texto está dizendo, olha, depois que vocês foram iluminados, nós sabemos, vocês suportaram grandes aflições, grandes combates, vocês foram envergonhados, né? Passaram como espetáculo com vitupérios, passaram por tribulações. Perseguição terrível, né, amado? E era assim, amado. As pessoas conheciam Cristo ali e havia uma perseguição terrível, principalmente dos próprios judeus. O pessoal da lei perseguia muito quem era da fé em Cristo. Tremendo isso aqui, né? 34. Porque também vos compadecestes das minhas prisões. Amado, observe bem o 34. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo de vossos bens. Olha só. Até o roubo dos bens eles sofreram. Tantas foram as perseguições. Olha só. Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus, uma possessão melhor e permanente. Pegou aí? Os hebreus sofreram perseguições a partir do momento que eles foram iluminados pelo Evangelho. Sofreram grandes perseguições, aflições, tribulações, né? Foram envergonhados e tudo mais, atacados e até roubados. Mas o texto diz o quê? Olha, vocês passaram por isso com alegria, até os vossos bens roubaram de vocês.
Mas vocês sabem que nos céus há uma possessão melhor e permanente. Ou seja, a esperança daquela igreja já estava nos céus, não mais nos bens materiais. Vai vendo. 35 e 36. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Olha que coisa tremenda, né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Qual era a promessa? A salvação. A promessa era o galardão somado à salvação. Então o texto está dizendo, olha, vocês têm que ter confiança. Eu sei que vocês sofreram muito, até os bens de vocês foram roubados, mas vocês não têm mais esperança nisso aqui, coisa material. A esperança de vocês está nos céus já. Vocês sabem que o que está no céu é uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37 e 38. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Engraçado, né? As pessoas estão esperando em voltar até hoje. Se ele fosse voltar hoje ou no futuro, hein? Eles estariam esperando até hoje? Seria uma promessa mentirosa, né? Quem diz que Jesus vai voltar ainda está acreditando numa promessa mentirosa, então. Porque está escrito aqui que seria próximo. Aqui eles estavam próximos do ano 70. Faltava pouco tempo para o ano 70. Porque ainda um pouco tempo, amado, em relação a você esperar séculos. É isso que eu estou falando, tá? Claro que ainda faltava bons anos ainda. Foi no ano 70. Então faltava mais de uma década aqui, certamente, quando essa carta for escrita. Então uma década é muito tempo. Mas se você comparar com esperar séculos, com certeza 10 anos não é tanto tempo assim. Tá? Então, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Como de fato não tardou, veio no ano 70. Mas o justo viverá pela fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, porque na verdade não era um justo. Ele parecia justo, mas ele recuou. Tá? Aí vem o 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação. Conservação da alma é salvação, se opõe à perdição. Você notou que a conservação da alma está diretamente relacionada às promessas que eles esperavam? E que essas promessas eram promessas celestiais? Você percebeu? Você vê que o contexto nos apresenta uma coisa maravilhosa, né? Os hebreus, depois que foram iluminados, foram perseguidos, foram envergonhados, foram atacados, foram roubados. Mas o texto diz, olha, vocês passaram por isso com alegria. Até mesmo o roubo dos bens de vocês. Vocês passaram com alegria. Porque vocês sabem que nos céus há uma esperança. Vocês aguardam nos céus uma possessão muito maior e melhor. Então, a conservação da alma faz parte da promessa de Deus. Percebe? A conservação da alma, ela não é só nessa vida. Irmão Cristiano, a conservação da alma não é só o livramento de perigos, né? Ou estar livre, as pessoas, por exemplo, que foram livres do ano 70, que não passaram pela tribulação. Amado, a conservação da alma se opõe à perdição. Perdição e conservação da alma. Tá? Essa é a promessa. É a alma se manter conservada, fugindo da morte. No ano 70, o último inimigo foi aniquilado de vez. A morte acabou. O Filho de Deus não morre mais. O nosso eu não vai para a não existência. Apenas esse invólucro biologicamente que acaba. Mas você imediatamente assume o seu corpo glorificado. E a sua alma é totalmente restaurada. Já vamos falar disso. Tá? Então você vê que a conservação da alma, ela fazia parte das promessas que eles estavam esperando. Olha, o que o texto diz? Olha, vocês têm que se manter firmes. Mantenham-se firmes, confiantes, porque a esperança de vocês vão alcançar. Depois que vocês fizerem toda essa vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. O que vocês esperam nos céus está lá guardado para vocês. É uma possessão maior. Vocês estão percebendo isso? Então, a conservação da alma é a conservação para a eternidade, para que esses irmãos aqui pudessem usufruir do que eles esperavam. Vamos ver um outro texto aqui muito interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do 25 ao 27. Olha que texto interessante, tá? Aqui o Pedro estava
né, falando, se dirigindo aos outros israelitas que estavam o ouvindo ali, e estava falando de Jesus. Né? E em determinado momento, ele cita uma profecia de Davi, uma profecia messiânica, né? Uma profecia de Davi em relação ao que aconteceria com Jesus. Olha que interessante que Davi falou e que o Pedro citou aqui para os hebreus ali no início da igreja. Porque dele, de Jesus, disse Davi, olha só, amados, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. 26. Por isso se alegrou meu coração. Tudo isso aqui é a palavra de Davi, tá? E a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. 27. Olha o 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Opa! O que é a salvação, amado? A salvação é a nossa alma permanecer viva, ela ser retirada do inferno. Amado, o que é o inferno? Vamos entender. Inferno, a palavra inferno, no grego, ela significa, de maneira geral, um local encoberto, né? Ou sepultura. Pode ser traduzido também por sepultura, tá? O inferno não é esse inferno mitológico de fogo, etc. Não é isso, tá? As pessoas entendem literalmente o que Jesus falou de inferno ali, tá? Eu não vou entrar muito nisso hoje, futuramente a gente vai ter um estudo bem completo sobre isso também. Só estou querendo dizer para você o seguinte, inferno é sepultura. Inferno é o chamado lugar dos mortos, sepultura, lugar encoberto, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existem algumas versões bíblicas que, quando relatam, por exemplo, a história de Jonas, né, que esteve dentro de um peixe grande, diz que Jonas esteve no inferno. Por quê? Porque o ventre de um peixe grande é um local encoberto. Tá? É só um exemplo. Tá? Então, inferno significa isso, um local escuro, encoberto. Então, a sepultura é o inferno. Jesus foi para o inferno em que sentido? Ele foi para a sepultura. Jesus passou boa parte da sexta-feira, que ele morreu, o sábado inteiro e uma boa parte do domingo na sepultura. No inferno. O inferno aqui, então, é sepultura, tá? Pois não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha só, amado, o que está dizendo esse versículo aí? Que Jesus não passaria pela corrupção do seu corpo. Por isso que Jesus ressuscitou ainda no seu corpo e ele foi o único a ressuscitar no seu corpo. Porque havia essa promessa messiânica para ele. Por quê? Porque era necessário, amado, que Jesus passasse, antes de ir ao paraíso, passasse um período aqui na terra. E isso era necessário. Por isso que ele ressuscitou em seu próprio corpo. Porque havia uma profecia messiânica de que ele não passaria pela corrupção. Tá? E a sua alma não ficaria na sepultura. Você percebe o que é, então, a salvação? É exatamente o que aconteceu com Jesus. A alma de Jesus não ficou presa na morte. Então, o que aconteceu aqui com Jesus foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Deus que estavam presos na morte. Assim como Jesus estava na sepultura preso e passou, né? Não foram 3 dias completos, vamos dizer 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Tá? Conforme ele passou esse período na sepultura, a sua alma presa no inferno, os filhos de Deus também estavam, desde o início da humanidade, até o ano 70. As almas de todos eles estavam presas no inferno, ou seja, na sepultura, na não existência, na aniquilação. Então, da mesma forma que a alma de Jesus saiu da sepultura e não ficou presa no inferno, as almas dos filhos de Deus também foram resgatadas da sepultura. Repito, esse foi o arrebatamento e isso está muito bem explicado em nosso estudo de escatologia consumada. Vocês perceberam, então, que a salvação é ter a sua alma resgatada da sepultura. Ah, Cristiano, e o que acontece conosco agora? Agora, nós que já vivemos depois do ano 70. A sua alma não vai para a sepultura, por isso que eu digo, não existe morte. Esse é o conceito de morte, amado. Não é morte biológica, é a morte da alma. A sua alma não vai para a morte.
Esse é o conceito. A morte daqueles que viveram antes do ano 70, antes da vinda, a alma deles ia para a não existência. A alma deles era aniquilada e ficava presa na não existência, na sepultura, no inferno, como queira chamar. No ano 70 em diante, lá houve a ressurreição das almas dos filhos de Deus que assumiram o corpo glorificado e viveram e estão vivendo hoje para sempre no paraíso. E o que acontece conosco? Já que o inferno não existe mais sepultura no sentido da alma, o que acontece conosco? É só uma troca de roupa, entre aspas. Estamos vestindo hoje uma vestimenta de carne, vestiremos uma vestimenta de corpo glorificado. Não tem mais inferno. Ou seja, não há mais sepultura para a alma do Filho de Deus. Não existe mais o lugar dos mortos, entre aspas. Não tem mais isso aí. Digo isso para os filhos do Eterno. Tá? Então a alma dos filhos de Deus, no ano 70, as almas deles foram ressuscitadas. Não ficaram presas à sepultura. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, tudo bem, eu entendi isso aí. Eu entendi que assim como aconteceu com Jesus, que a alma dele saiu do inferno, da sepultura, né? Isso acontece também com os filhos de Deus, porque isso é a salvação. É a conservação da alma. É a alma se manter para a eternidade. Ela não se perder, como acontece com a má semente. Eu entendi tudo isso aí. Mas como é que fica, irmão Cristiano, se a nossa alma, ela é a junção, ela é o que nós somos como humanos, e nela está embutido também os desfavores da vida, tristezas, angústias. Como é que fica isso aí? Isso vai para o paraíso também? Olha, amado, essa é uma dúvida, e é uma dúvida pertinente. As pessoas têm essa dúvida e é pertinente, é normal que se tenha. Inclusive, abençoados, houve alguns irmãos que nos perguntaram, nos escreveram recentemente, perguntando o seguinte: irmão Cristiano, se nós vamos receber um novo corpo, um corpo glorificado, não é lógico imaginar que também receberemos uma nova alma, né? Não seria mais lógico nós recebermos uma nova alma? Amados, sabe por que eu não acredito nisso? Simplesmente porque não existe, ou pelo menos eu desconheço, tá? Até onde eu sei, não existe uma promessa de uma nova alma. Na Bíblia, eu encontro a promessa de um novo corpo, uma nova morada, uma nova vestimenta. Isso tem na Bíblia. Mas eu desconheço que haja a promessa de uma nova alma. Então eu não posso me apegar a uma promessa que não existe. O Senhor prometeu um novo corpo, não uma nova alma, entendem? Ou seja, não haverá uma nova alma no sentido de ser uma alma diferente, uma alma criada exclusivamente para a eternidade. Não existe essa promessa, entende? Então é um novo corpo. Agora, nós entendemos que a nossa alma será restaurada. Vamos entender isso aí. O que nós vimos no início do estudo? Que a nossa alma, que é eterna por Cristo Jesus, ela recebe nessa vida duas influências: a do Espírito e a da carne. Certo? Certo. O que é do Espírito, obviamente, fica na alma. O que é da carne sai da alma na eternidade. Por quê? Porque carne e sangue não podem entrar e herdar o reino de Deus. O Paulo deixou isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Carne e sangue, amado, não tem herança, não adentra o reino de Deus. Veja bem, o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? O que aconteceu com eles? Imediatamente, eles foram expulsos de onde? De onde? Do paraíso. Pegou? Então, carne não fica no paraíso. Pecado não fica no paraíso. Percebe isso? Então, aquilo que a carne impôs em nossa alma nessa vida vai ser retirado. Nossa alma vai ser limpa disso. O que vai entrar no paraíso é o nosso eu humano com as influências do Espírito. O que é da carne nessa vida, fica nessa vida. Porque carne e sangue não entram no reino de Deus. Não tem acesso. Pegou, né? Quando nós estudamos sobre alma, também vou deixar esse estudo aí embaixo do vídeo. Qual o destino da nossa alma? Esse estudo é maravilhoso. Eu vou deixar embaixo do vídeo aí. Quando nós estudamos sobre isso, eu falei, né, que a alma, irmão, vai ser restaurada. O que é a restauração da alma? É a limpeza do que a carne impôs nela. Porque uma vez que a carne e o sangue não podem acessar o reino de Deus, obviamente o que a carne e o sangue impôs em nossa alma fica por aqui na terra mesmo. Agora, a alma é salva, porque a alma não fica no inferno. Pegou, né? A alma não fica na sepultura. A alma não fica, a do Filho de Deus não. Não fica na não existência. Pegou, né? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus.
Para encerrar então o nosso estudo, eu vou encerrar ele de maneira um pouquinho diferente. Eu vou fazer algo que eu não costumo fazer, mas você vai entender. Eu vou ler um trecho da carta de Pedro. Vocês sabem que aqui nós nos baseamos no Evangelho revelado ao apóstolo Paulo e nas cartas de Paulo. Mas você vai entender por que eu estou fazendo isso aqui. Vamos encerrar com a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 9. Você vai entender, amados. Ah, Cristiano, mas é Pedro. Pedro não era apóstolo do gentio. Gente, esquece isso neste momento. Eu quero que você entenda, lendo esse versículo, qual era a concepção de salvação que eles tinham. Entende? A concepção de salvação. O que era salvação para eles naquela época, para a igreja primitiva? Observe, 1 Pedro 1,9, vamos ler. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Alma, que no grego é psique. Olha que interessante. Qual era a concepção, então, que a igreja tinha de salvação? Salvação da alma. Agora, veja, 2 Pedro 3,15. Ah, Cristiano, é Pedro, etc. Tá, vamos ver então. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Percebe? Que a concepção de salvação era a mesma que Paulo tinha. Porque o Pedro e Paulo andaram juntos, amados. Entende? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então eles levavam em consideração a visão de Paulo sobre a salvação. Conservação da alma é sinônimo de salvação da alma. Tá? E não é apenas uma salvação circunstancial, mas é a esperança que eles tinham. E, amados, é interessante você observar o que as pessoas pensam assim, irmão Cristiano, então quer dizer que nós vamos nos reconhecer, conhecer os irmãos? Amado, é claro que sim. Óbvio que sim. Só que, amado, a eternidade é algo que não tem como se definir em palavras. Eu não tenho como explicar para vocês a eternidade como será. Mas eu não tenho dúvidas que vamos nos reconhecer. Primeiro porque a nossa psique vai ser mantida. A restauração da alma é uma promessa. A alma do Filho de Deus, assim como a de Jesus, a alma do Filho de Deus não fica na sepultura. Entende? Então, obviamente, nós vamos nos reconhecer. Por que nós vamos nos reconhecer? Há um texto que eu também nós já tratei com vocês aqui, né? Inclusive no estudo de escatologia, se eu não me engano, onde Paulo consola os irmãos daquela igreja em relação aos irmãos que já haviam morrido. E ele diz assim, olha, consolem-se com essas palavras, porque vocês vão reencontrar esses irmãos de novo. Interessante, né? Será que se nós não nos reconhecêssemos, Paulo daria essa promessa? Acho que não, né? Paulo diria assim, olha, gente, sinto muito. Os irmãos que morreram, vocês não vão vê-los mais, porque a alma deles vai ficar presa e a de vocês também vai morrer. Então acabou. É isso que Paulo falou? Não. Ele disse, consolem-se com essas palavras, porque vocês vão reencontrar aqueles que já se foram. Entende a promessa de Deus? É a conservação da alma. Agora, aquilo que é de mal, que a carne imputou, tristezas, angústias, brigas, dissoluções, vocês viram quais são as obras da carne. Tudo que a carne imputou em nossa alma não vai herdar o reino de Deus. Só a alma restaurada e as influências do Espírito vão acessar o reino de Deus. E viveremos no reino de Deus com a nossa alma viva para sempre, com as influências do Espírito, com o nosso espírito pleno e com o nosso corpo glorificado. Olha que promessa tremenda. Você entende a profundidade da salvação do Senhor? É salvação plena, é corpo glorificado, é alma restaurada e é o teu espírito habitando, todos unidos triunicamente de novo. Como eu disse, como nós somos agora. Somos carne, alma e espírito. Na eternidade seremos corpo glorificado, alma restaurada e espírito. Porque a tua alma, a minha alma, a nossa alma não ficará presa na morte. Glória a Deus por isso. Essa é a esperança que eu guardo, que está revelada na palavra. A salvação das nossas almas. Glorificado seja Deus por essa palavra. Louvado seja Deus pela sua salvação. Glorificado seja o Senhor, porque a alma de Jesus não ficou presa na morte. E a nossa alma dos filhos de Deus, nossas almas terão o mesmo destino sempre.
para a honra e glória do Senhor Jesus.